Aos 16 anos, a maioria das pessoas está o quê? Estudando, algumas trabalhando. E o caso da convidada de hoje, gente, é mais do que especial porque ela provou que ela pode fazer mais. Nossa convidada de hoje é Letícia Vaz e eu estou super empolgada para esse papo porque eu já me identifiquei muito com a história dela, tá bom? E vocês vão ver, nós somos amigas, ela nem sabe. Meu nome é Patrícia Ramos, estou aqui no Pode Fazer Mais, o nosso podcast onde falamos sobre finanças, dinheiro, money, money, money e também fazemos aquela fofoquinha. Vem comigo que o papo de hoje tá maravilhoso. Letícia Vaz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, adorei essa introdução maravilhosa. Calma que ainda tem aqui o apocalipse pra eu contar da tua vida, tá? Tá bom, vou aguardar. Calma. Gente, eu preciso ler porque é muita coisa, né? Letícia Vaz fazia duas coisas. Estudava na faculdade de jornalismo e trabalhava. Mas a grande questão, gente, é que ela não trabalhava de CLT numa loja comum, não. Ela trabalhava na loja dela, entendeu? Dona e proprietária de um CNPJ. O projeto cresceu e ela tem a própria fábrica dela, gente. Ela faz o destino dela, a roupa dela, tudo ela que faz. E hoje é muito bem sucedida aos 25 anos. E, gente, olha só, isso aqui pra mim é o auge do auge. Saiu matéria dela na Forbes, tá, amor? Você pensa que é pouca coisa? Não é. Tá? Não, ainda tem mais coisa, tá? Falando sobre como combinar moda e sustentabilidade. Então, vamos conversar e saber com ela como a gente pode fazer mais. Letícia Vaz, de Bragança Paulista, Isso São mesmo. Paulo, 25 anos, RG de número 31. Mentira, tô brincando. E aí, Letícia, como é que foi pra você começar? De onde surgiu essa ideia de você criar a sua própria marca e fundar a tua própria fábrica, mulher? Porque assim... É uma loucura, me né? conta. A pessoa tem um pouquinho de loucura na cabeça, É. né? Mas eu fui pra faculdade com 17 anos, fiz jornalismo aqui em São Paulo, e eu morava em Bragança, que é interior. E aí, pra ajudar a pagar as contas, eu falei pro meu pai, me empresta R$500, eu vou no Brás, compro um monte de roupa, levo pra galera da faculdade, como sacoleira mesmo, e o dinheiro que eu for lucrando, eu vou ajudando a pagar as contas, a me manter, porque morar em São Paulo é caro, né? Ainda mais sozinha com 17 anos e eu fazia faculdade particular, então tinham muitos gastos. Aí eu comecei a empreender por necessidade mesmo. Eu peguei esses R$500, fui comprar roupa, comecei a vender. Fui vendendo, com o lucro eu fui comprando mais peças e fui vendendo. Então fui criando ali um público, né, que eu tinha. E eu sempre gostei de estudar muito, então eu lia muito sobre o que estava de tendência em outros países, ou que as celebridades estavam usando. E em 2015, que a gente tá falando de 8 anos atrás, né? Bastante tempo. Em 2015, tinha a moda de cropped, que hoje todo mundo usa cropped, a blusinha curtinha, né? Todo mundo usa. Mas não tinha no Brasil pra comprar. Eu comecei a pesquisar, eu vi que as celebridades, principalmente nos Estados Unidos, estavam usando muito, e aqui no Brasil ainda não tinha. E eu morava na Avenida Paulista. Eu falei, gente, se eu não encontrar um cropped nesta avenida, eu não encontro lugar nenhum. E eu não encontrei. Fui em vários shoppings, várias lojas e não encontrei. Voltei pra Bragança, falei pra minha mãe, eu acho que eu identifiquei um gap de produto, assim, no mercado, que ainda não veio, e eu acho que ninguém ainda tá olhando pra esse produto, e eu acredito muito. Aí eu fui, a minha mãe tinha uma loja de bebê, enxoval, kit de berço, essas coisas. Eu peguei um tecido de bebê, eu mesma cortei um cropped, eu mesma costurei e fui numa festa. Então, tipo, eu fiz basicamente uma pesquisa de mercado nessa festa. Eu falei, vamos ver o que as pessoas vão falar pra mim quando elas me olharem com uma blusa curta. Tá vendo, gente? Visionaríssima, marqueteiríssima. Assim, ó, tudo no feeling, né? Porque Perfeita. não sabia o que eu tava fazendo na época. E aí eu fui pra uma festa com esse cropped, porque a gente tem que pensar que em 2015, ou era um sutiã e um top de academia, ou era uma blusa normal. Não existia uma blusa curta. Nossa, você lembra dessa moda? Meu Deus. Então, Eu tava nessa época. Eu vivi. Eu vivi essa época. Foi uma época triste, mentira, coitada. Foi. Da galera que não, usava, né? foi. Pode falar. Aqui a gente não vai te julgar, aqui a gente pode fazer mais. Vamos lá. E aí, quando eu fui pra essa festa, todo mundo queria, porque todo mundo falou, nossa, eu nunca vi isso, eu achei muito legal e eu quero usar também. Aí a gente fez uma grade PMG, eu tirei foto em mim, criei as redes sociais da marca e comecei a vender. E aí foi que as pessoas começaram a pedir muito as minhas criações. Então, elas queriam uma saia pra combinar com um top, uma jaqueta pra um top de outra cor, enfim. Elas queriam outras composições. E aí eu fui criando coleções. Aí eu desenvolvi o meu e-commerce, fiz o meu e-commerce e comecei a vender pra todo o Brasil. E aí no final do meu segundo ano de faculdade, eu tava trabalhando CLT como assessora de imprensa, fazendo faculdade e cuidando da loja. Mulher, isso com quantos anos? 18. Uma máquina. Uma Que máquina. Dormia, não dormia, comia, não comia, mas tava ali, firme e forte, correndo fazendo atrás dos seus dinheirinho, sonhos, é.
Aí chegou no final do segundo ano, a minha mãe falou pra mim, Lê, você precisa decidir. Não dá mais pra você... Ou você vai ser jornalista, ou você vai ter uma loja. Não Quer dá roubar pra meu você ter os emprego aqui no dois. Banco Pan, né? Já tô até te vendo. Querendo roubar meu emprego aqui no Tudo podcast. bem, gente? Ela Qual é o tá falando budget muito aqui bem, que a gente. gente Eu tô vai? com um pouco de inveja. Nem Até gagueja. parece. Aí, quando minha mãe falou isso, eu falei, gente, eu vou analisar. Essa foi a minha primeira grande decisão, assim, como empreendedora. Foi saber qual era o momento de eu abandonar a minha carreira CLT e a projeção que eu tinha de carreira A pra vida, que era ser jornalista, e pegar o segundo plano. E aí, eu fiz uma análise, assim, sobre o quanto de projeção eu podia ter, qual era o faturamento que eu tava tendo e qual era o faturamento e expansão que eu poderia ter, sendo jornalista, tipo, no cargo mais alto de jornalismo, ou com uma empresa própria. E aí, eu acabei optando por cuidar da minha própria empresa, criar e cuidar dela 24 horas por dia, assim. E ela virou meu Seu filho, bebê, meu bebê. E aí, eu voltei pra Bragança e comecei a tocar e as coisas foram crescendo muito, muito, muito rápido. E depois de 8 anos agora, a gente já tem 3 fábricas em Bragança. A gente já faz mais de 3.500 envios por mês. Nossa. Tem mais de 60 funcionários. É uma loucura. Eu posso falar do faturamento? Pode. Já saiu na Forbes mesmo, pode Eu tenho falar. aqui, gente. Até... Ela montou a própria fábrica, né? E hoje a LV Store chega a faturar 12 milhões ao ano, tá bom, gente? Letícia, e qual foi o momento, assim, que você considera que esse momento da sua decisão foi o momento que você enxergou que você podia fazer mais? Assim, jornalismo é até legal, mas eu posso fazer mais aqui com a minha própria empresa, com a minha fábrica, com a minha loja. Foi nesse momento que você considera a virada de chave? Foi. Eu pensei muito no que eu podia fazer mais em um setor e no outro setor. E avaliando o setor que eu poderia ser dona da minha própria empresa, eu poderia afetar não só a minha vida, mas também a vida de outras pessoas. Sim. Tanto as mulheres que eu visto, quanto as mulheres que eu emprego. Então, hoje, diretamente, eu emprego 60 pessoas. Então, são 60 famílias que a minha empresa impacta de alguma forma. Então, é muito, muito legal você poder enxergar que você tem uma contribuição muito grande para a sociedade, assim, no geral, sabe? Tanto com a questão de sustentabilidade e tudo mais. Então, nessa época, foi uma coisa bem difícil para mim, porque eu sonhava muito em ser jornalista, era meu plano A. Mas eu entendi que eu poderia usar a comunicação de outra forma, né? Eu podia continuar sendo comunicadora, mas também tendo a minha empresa. Sim. Então, foi uma análise mais ou menos de expansão. Até onde eu posso chegar? Com jornalismo eu posso chegar até aqui e talvez com a minha empresa eu possa chegar até lá. Então, Perfeito. E você considera aquele momento que você falou na faculdade, que você precisava de um dinheirinho e você pediu R$500 pro seu pai, você considera que ali foi talvez uma sementinha do empreendedorismo plantado no seu coração, que estava já florescendo e te fazendo ter esse desejo de empreender? sim, eu acho que vem muito da personalidade da pessoa também, né? Às vezes eu conheço muitos empreendedores que eles já nascem com uma inquietude, assim, algo que nunca tá satisfeito com o que tem agora. Talvez a gente pode fazer mais, talvez a gente pode tentar coisas diferentes, tentar coisas novas. Então, por mais que eu tava até trabalhando, depois eu falei, gente, não quero parar, porque se eu consigo fazer e se eu posso fazer, por que não? Então, eu acho que foi realmente uma semente, assim, que se eu não tivesse me dedicado tanto, talvez não teria chegado onde eu tô hoje. E assim, Letícia, explica pra galera que tá em casa assistindo ou nos ouvindo nas plataformas de áudio que empreender não é fácil. Porque tem muita gente que acha assim, vou empreender, vou ser minha própria chefe, meu próprio patrão, não vou precisar obedecer ninguém, eu vou fazer meu horário, eu mesma me pago. Sendo que não é bem assim, tá? Não é nem um pouco assim. Não é, eu sei por quê. Eu também tenho uma marca de roupa feminina, a Collection by Patty, e eu fechei de novo, assim, pela terceira vez. Porque é muito louco, é muito louco. É uma coisa que você precisa se dedicar 100% àquilo. Sim. E eu sou uma pessoa, gente, que eu digo que eu sou Barbie multiprofissões. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tô aqui sendo hostess do nosso Pode Fazer Mais aqui no Banco Pan, mas amanhã eu tô indo viajar pra fazer uma apresentação em algum lugar, vou apresentar um programa de televisão. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de ser multifacetas. Então, pra me dedicar à minha marca, eu tinha que me abdicar de várias outras coisas pra eu poder
né, fazer aquilo dar certo. Então eu falei, ai, não é agora o momento. Então, vamos fechar, deixa ela aqui no cantinho e depois eu volto mais pra frente com outra cabeça, enfim, com mais tempo, mais disponibilidade. Então, explica pra galera que você precisa, de fato, mergulhar de cabeça e que não é assim, ai, vou fazer meu próprio horário, ser minha própria chefe, meu Deus, mulher de negócios. Explica aí pra galera. Realmente, 50% das empresas fecham nos primeiros 2 anos aqui no Brasil. E a gente pode dizer, assim, que grande parte acontece exatamente pelo financeiro, pelo dinheiro da empresa, né? Tem muitas coisas que os empreendedores fazem errado, assim, e que eu acabei cometendo, mas que hoje eu enxergo que foram coisas que se eu tivesse continuado errando, teria me prejudicado muito. Então, por exemplo, misturar conta física com conta jurídica, misturar contas, misturar gastos. Então, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque quando a gente tem essa glamorização, as pessoas olham pro empreendedor e falam, ai, que chique, ela saiu na Forbes. Mas ninguém vê, eu tava brincando com a minha mãe vindo pra cá, eu falei, ninguém vê que eu carregava um rolo de tecido no braço e gritava, ó, pesado, pra galera sair da minha frente, entendeu? Meu Deus, Com 20 anos, carregava, tipo, sacola de feira pra comprar roupa e revender. Pra chegar nesse patamar de glamorização, de, eu posso fazer o meu horário, eu posso ser dona de tudo, você tem que estar muitos anos e você vai ter que abdicar de muitas coisas da sua vida, porque é igual você falou, demanda muito tempo. É como se fosse um filho mesmo, assim, você tem que cuidar de muitas frentes, você cuida do marketing, de vendas, do financeiro, então você precisa ter disponibilidade de tempo, disponibilidade de agenda e disponibilidade de conhecimento. Então, ninguém é bom em tudo. Então, assim, eu percebi, por exemplo, que eu era muito boa no marketing, eu era muito boa na concepção do produto, no desenvolvimento do produto. Mas que eu não era tão boa, por exemplo, em contabilidade, em RH. Então, eu precisava ser ou boa em tudo, ou contratar pessoas que eram boas pra me complementar, né? Delegar funções, né? Deixar cada um no seu quadrado ali. E aí, no começo, você não consegue ter alguém pra te ajudar. Sim. Então, o que eu fiz sempre, desde o início, foi buscar conhecimento. Então, eu sempre estudei muito, sempre li muito, pra realmente conseguir ter uma base. Porque se a gente erra no começo, a gente tem pouco dinheiro, pouco capital. Então, se a gente erra no começo, consequentemente, a gente vai acabar prejudicando muito a saúde financeira da nossa empresa. Sim. E vai acabar fechando. 100%. Então, é o que acontece com 50% das empresas nos primeiros 2 anos no Brasil. Perfeito. E uma coisa que eu vejo muito é que tem gente que acha que esse meio de empreender com moda é fácil. Porque roupa todo mundo compra, toda mulher adora comprar roupa, se sente bem, autoestima lá em cima e tudo mais. Só que eu vejo que dá muito mais certo quando você tem amor pela área que você quer entrar, sabe? E eu vejo que você já tinha essa paixão pela moda, você falou que você pesquisava sempre as tendências lá de fora e tudo mais, que você trouxe a tendência do cropped pra cá e tudo mais. Isso é muito interessante. Você acha que é possível uma pessoa que, por exemplo, não entende absolutamente nada de moda, não tem paixão pela área, se dá bem com empreender com moda feminina, masculina, enfim? Eu acho que é possível, só é mais difícil. Porque quando a gente não é apaixonado pelo que a gente faz 24 horas por dia, fica mais difícil da gente ter ânimo pra estudar, pra acompanhar tendências, pra ler. Então, hoje, meu Instagram, por exemplo, é só tendência de moda. E pra mim não é um trabalho. Eu gosto daquilo, eu gosto de acompanhar. Então, no meu momento de lazer, às vezes eu tô trabalhando sem estar trabalhando porque eu gosto daquilo. Então, acaba ficando mais fácil. Sim. Mas não vou dizer que você não gosta de moda, você começou a trabalhar com moda, vai dar errado. Não, eu não acho que vai dar errado. Eu só acho que talvez seja um obstáculo a mais que você vai ter que passar, porque você vai ter que viver aquilo todo o tempo. Então, você vai ter que lutar contra você mesmo, assim. Perfeito. E assim, você chegou até a cogitar fazer a faculdade de moda, mas optou por fazer jornalismo mesmo. Você acreditava que você ia dar mais certo no jornalismo, ou você simplesmente falou, talvez não tenha emprego pra mim nessa área da moda no Brasil e eu vou fazer jornalismo porque tem uma amplitude, sei lá, de oportunidades? É que no jornalismo, eu sempre gosto de falar que a moda e a comunicação, a moda só é uma outra forma de você se comunicar, né? Sim. Então, assim, eu tô com o meu look hoje desse jeito porque eu queria passar uma imagem. E quando a gente é jornalista, a gente tá passando uma mensagem também, a gente tá se comunicando de 2 formas diferentes. Eu achava que no jornalismo eu acabaria sendo mais completa, porque eu poderia falar sobre moda, mas eu também poderia falar sobre outros assuntos, política, economia, enfim, sobre vários outros assuntos. E na moda eu ficaria voltada somente pra moda. Então eu acabei escolhendo o jornalismo por isso, mas eu acredito que
as duas frentes, elas levam a mesma coisa, que é a comunicação. Seja em roupa ou seja, né? Sim, falando. perfeito, perfeito. E bem, a Forbes fez uma matéria ali com o seu nome, chamada Combinação entre Moda e Sustentabilidade. Né? Onde você expôs que você faturou mais de 10 milhões e tudo mais, aquela coisa, mulheres ricas, empoderadas, milionárias. Eu quero saber pra você, Letícia. Você, Letícia, pessoa lá de Bragança Paulista, pessoa física, não pessoa jurídica. Como que é pra você administrar essa expectativa no seu coração, na sua vida? Mulher, tu é milionária. Com 25 anos. Conta pra gente. Não fosse fácil assim. Mas é complicado porque, na verdade, eu sempre falo que as grandes empreendedoras, elas criam uma personalidade e um personagem pra receber essas expectativas. Então, eu tenho a Letícia, que sou eu, que saio de chinelo e moletom todo final de semana e não ligo pra me arrumar, não ligo pra nada. E tenho a Letícia Vaz, que é empreendedora, que é dona da LV, que tá toda arrumada, com o cabelo preso, de salto, em eventos, em revistas. E isso me blindou muito, porque eu comecei muito nova. Então, eu comecei a fazer muito sucesso na internet com 19, 20 anos. Você não tem ainda uma maturidade, uma segurança tão grande de falar... tanto faz o que vocês pensam de mim. Né? Você espera o que os outros vão falar de você, o que os outros vão esperar sobre você. Então, eu acabei criando esse personagem, que é o personagem de receber as expectativas que as pessoas têm, de falar sobre empreendedorismo, de ajudar outras mulheres também a chegarem aonde elas querem chegar. E na minha vida pessoal, eu tenho muito de quem eu sou no personagem, mas eu sou muito mais tranquila, muito mais básica, muito mais pé no chão, muito mais... não ligo pra muitas coisas, sabe? Muitas festas e glamour e eventos. Eu sou bem mais reservada, tanto que nas minhas redes sociais eu não mostro quase nada da minha vida pessoal. Eu sempre foco muito no trabalho, porque eu acho que é por isso que eu fiquei conhecida. Então, eu acho que é algo que eu tenho muito a dividir com as pessoas. Eu tenho a dividir como eu construí uma empresa com 18, 17 anos. Acho que não é tão válido assim saber o que eu janto, ou como é meu namorado, ou como eu vou pra festa. Então, sim, eu faço essa divisão e isso me deixa muito calma. Isso me dá um equilíbrio muito bom pra viver. Então, eu acho que é você entender até onde vai a expectativa dos outros e até onde é você com você mesmo, sabe? Sim. Então, eu comigo mesmo... Depois de 8 anos, né? Senão eu já estaria doida. Depois de muita terapia, muito tudo. Eu já consegui chegar no fato de que eu sou assim e não quero perder minha essência, nem com LV sendo, assim, mundial, sabe? Sim, perfeito. O problema não é as pessoas terem expectativas sobre você, e sim você querer suprir as expectativas das pessoas a seu respeito. Exato. Então, é muito isso. Você falando, eu me lembrei, cheguei a esse ponto de reflexão. E na Forbes, né, na matéria que saiu, diz que é a combinação entre moda e sustentabilidade. E quais são os meios de sustentabilidade que a sua empresa tem? Eu acho muito legal tocar nesse ponto, porque sempre que fala sobre sustentabilidade, as pessoas pensam muito em meio ambiente, em natureza. Eu já pensei uma garrafa PET, uma coisa... Exato, já pensei no plástico. Isso. E quando a gente fala sobre moda, a moda é o segundo setor do mundo que mais explora pessoas. Sim. Então, é muito comum ter trabalho análogo à escravidão, né, no setor de moda. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é na sustentabilidade social. Se as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm condições boas de trabalho, se elas estão sendo bem pagas, se elas são registradas, como que é o ambiente de trabalho. Então, essa é a minha primeira preocupação. Então, por exemplo, eu não terceirizo nada. É muito comum no setor de moda que as marcas terceirizem. Então, elas vão e mandam confeccionar em outro estado, em outra cidade. Eu não faço isso. 100% das peças que são vendidas no site são feitas na minha fábrica. Então, a fábrica que eu estou todos os dias, que eu sei como é feito, em quanto tempo, com qual cuidado, com qual linha, em quais condições. Então, isso para mim é o ponto mais importante, a gente falar sobre sustentabilidade social. Depois que a gente conseguiu trabalhar a sustentabilidade social, a gente vai realmente para sustentabilidade de meio ambiente. Então, na LV, por exemplo, a gente não usa plástico em nenhuma parte dos nossos envios. Então, a maior parte das empresas usam plástico para enviar a peça num saquinho de plástico, ou até a nota fiscal vai em plástico, a gente não usa nada. A gente usa um sistema de modelagem que ele é 100% automatizado, ele é um corte a laser. Então, o próprio sistema, ele vai juntar as peças de uma forma com que não tenha muito descarte de tecido. Então, a gente não descarta tecido e o que descarta a gente usa para fazer brinde, para doação e até para realmente para aterros de uma maneira bem legal.
Então, agora a gente tá com um projeto também de zerar o carbono, a emissão de carbono na LV para esse ano. Então tem muitas frentes, mas a que eu mais gosto de falar é tirar essa ideia de que quando a gente fala sobre sustentabilidade, precisa ser só a natureza. Precisa ser também a natureza, obviamente, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com as pessoas que estão fazendo. E Letícia, conta pra gente a verdade, não me esconda nada. Ser sustentável é lucrativo? Porque tem muita gente que tem essa visão, né, de que a sustentabilidade é algo que é caro, porque requer recursos um pouco mais, né, caros e tudo mais. E aí? Sim, depende muito de como você vai construir isso, né? Eu acho que no começo de uma empresa, quem tá começando, é muito difícil você conseguir começar uma empresa sendo 100% sustentável ou se preocupando com isso. Quando a gente começa numa empresa, a gente precisa pensar em fazer a empresa ser rentável para ela sobreviver, né? Então, a gente precisa pensar em venda. A gente precisa pensar em vender, em ter margem de lucro para reinvestir na empresa e crescer. Depois de um tempo que você é consolidado no mercado, eu acho que existem alguns bens que são intangíveis. Então, eu posso falar para você que, custa tanto ser sustentável. Mas a imagem que eu estou passando está pegando um público que, a longo prazo, escolher entre mim e o concorrente, vai me escolher. Porque eu passo essa mensagem, porque eu escolhi ser assim. Então, eu acho que tem coisas que elas não são tão tangíveis, do tipo, é lucrativo, não é lucrativo? A longo prazo, é lucrativo pela recorrência que eu tenho. Perfeito. Então, eu crio uma comunidade. Sim. Hoje, a LV tem uma comunidade de clientes que, se tiver que escolher entre eu e o concorrente, vai me escolher por todos os propósitos, por todos os valores que a empresa prega em 8 anos, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que é mais essa questão. Você considera que as suas clientes, compradoras fiéis, enfim, essa sua rede que você construiu, percebe a diferença que causa esses hábitos que a sua empresa oferece? Sim, exatamente. Porque hoje, quando a gente vai falar sobre empresas de moda, difícil você saber e ver uma empresa sendo transparente com o meio de produção. Verdade. Mostrando para o cliente, olha, minha fábrica é assim, é produzido dessa forma. E a gente tem vídeo no YouTube mostrando desde o momento que o pedido entra no site até o pedido indo pro correio. A gente mostra, toda quarta-feira, a gente tem uma pauta de backstage, em que a gente mostra as costureiras, a gente conversa, a gente mostra os processos. Legal. Então, é muito transparente. É muito uma relação de amizade, sabe? Uma relação de, você tá comprando de mim? Pode confiar, que aqui a gente não tá fazendo nada errado, a gente não tá fazendo nada que as pessoas... a gente tem que esconder. A gente não tem que esconder nada. A gente tá aqui sendo transparente com você. A gente quer mostrar como a gente faz as coisas porque é o que a gente acredita. Se você também acredita nisso, você vai escolher a gente. Porque os propósitos e os princípios são muito maiores do que, a longo prazo, né? São muito maiores do que você falar, eu vou pagar R$15 numa blusinha, mas eu tenho dentro de mim, eu sei dentro de mim que quando eu pago R$15 numa blusinha, aquela blusa talvez não foi feita com um tecido tão bom, ou talvez não foi feita com condições de trabalho dignas. Alguma coisa não tá certa pra uma blusinha chegar na minha casa custando R$15. Você tem esse sentimento dentro de você. Então, eu gosto muito disso, da minha trajetória, assim, acho que é a coisa que eu mais me orgulho, é de ser muito transparente e mostrar realmente para os seguidores que a gente faz desse jeito. Vão ter pessoas que vão querer comprar, vão ter pessoas que não, mas é o nosso jeito de ser. Mas comprando não, ela faturou mais de 12 milhões. Obrigada, vamos para o intervalo. Agora, Letícia, vamos para o nosso quadro Sacada de Milhões. Porque se é uma coisa que você pode nessa vida, meu amor, é sacar milhões, tá? Mas aqui é uma sacada metafórica, tá bom? Tá bom. Então, eu vou te falar algumas situações, algumas questões impactantes da sua vida e você vai me explicar como você teve essa sacada, tá Legal. bom? Então, vamos lá. Você abriu sua empresa muito nova, assim, menor de idade ainda, né? E eu quero saber se teve uma hora que você acha que a responsabilidade pesou, sabe? De, caramba, eu sou tão nova, sou apenas uma garotinha, quem sabe ainda sou... E você pensou, assim, em desistir? Teve alguma hora que isso aconteceu? Quando... Foi um momento mais difícil, assim, de toda a minha carreira, que foi quando eu não era mais uma empresa pequena, mas eu também não era uma empresa. Eu fazia tudo, eu era presa. Então, eu cortava, eu costurava, eu enviava no correio, eu tirava foto, eu fazia o marketing. Tudo era você, até a produção das peças? Eu fazia tudo. Meu Teve um momento Deus. que eu fazia tudo. E aí, foi nesse momento que eu parei e falei, eu tenho 2 caminhos. Ou eu desisto, porque eu não tô conseguindo mais, não tá ficando viável e sustentável. Ou eu vou ter que virar uma empresa. E aí, quando vem essa mentalidade de
vou ter que virar uma empresa, vou ter que alugar um lugar, vou ter que contratar o meu primeiro funcionário, vou ter que... Isso pesa. Então, acho que foi o único momento da minha carreira que eu pensei em desistir, porque eu falei, será que eu tô pronta? Será que com 19 anos, 18 anos eu consigo contratar alguém, alugar um lugar, criar uma empresa? E então, foi esse aí momento. que você começou a fazer terapia. Pra lidar com as responsabilidades. Desde sempre, né? Desde sempre. Porque assim, a cabeça não é muito boa. Aí com essas loucuras, não fica pior ainda. Eu imagino, Então, acompanhamento terapêutico eu recomendo a todos. A sacada de milhões é esse. A sacada de milhões é essa. Tá aqui o contato, gente, vou deixar aqui na... Vou sair daqui mandando meu... E quando foi que você teve a sacada de que ser uma empresa sustentável era necessário? Principalmente com diferenciação. A gente vê que tem muita concorrência no mercado. Ficou muito fácil você abrir uma loja online. Há 8 anos atrás, não tinha uma plataforma de e-commerce que você podia pagar R$50 por mês e vender para todo o Brasil. Não existia. Com a tecnologia e com as redes sociais, hoje ficou muito mais fácil das pessoas poderem criar conteúdo na internet e viralizar, poder criar um e-commerce. Então, você precisa se diferenciar como marca para as pessoas escolherem você e não as outras milhares de empresas. Então, eu entendi que a sustentabilidade social, de meio ambiente, de natureza, enfim, e todos esses cuidados, seria o ponto em que eu usaria para me diferenciar. E esse relacionamento muito transparente, porque quando a gente fala de transparência, a gente não tá falando só de vou mostrar como minhas coisas são feitas, mas uma relação de transparência em que a gente coloca o cliente no centro. Então, se o pedido atrasou, eu não vou mentir para você e falar, não, tá chegando amanhã, não. Vou te ligar e vou falar, aconteceu isso. A gente tá trabalhando dessa forma. Então, eu entendi que essa transparência sustentável com o cliente, colocando ele no centro, seria a minha diferenciação. E quando foi que você percebeu que era mais viável você montar uma loja online do que uma loja física? Qual foi a sacada que você falou, não, eu preciso ter uma loja apenas online, a física não é pra mim? Na verdade, por custo. Era muito nítido, assim, no começo. A grande parte dos empreendedores começam a empreender com um plano B, né? Não é o plano de carreira. A pessoa, ela é dentista e aí ela começa a vender semijoias. Então, normalmente é um plano B, que era o meu caso. Então, eu não tinha esse dinheiro em caixa pra alugar um lugar, reformar, pagar o aluguel, pagar uma vendedora pra me ajudar, pagar um sistema pra loja física. Eu não tinha esse dinheiro. Então, eu desenvolvi um e-commerce meu. Eu falei, eu vou romper as barreiras regionais. Então, assim, se eu tenho uma loja em Bragança, eu vendo só pra Bragança. Se eu tenho uma loja online, eu vendo pra todo o Brasil. Perfeito. Eu vou conseguir usar as redes sociais, porque no começo, ainda as influenciadoras lá, 8 anos atrás, não era igual é hoje, que é uma profissão. Então, as influenciadoras, elas não sabiam como cobrar, e eu não sabia muito como pagar. Então, eu comecei a trabalhar com influencers de vários lugares do Brasil, já com essa ideia de eu quero expandir. Eu não quero ficar só na minha faculdade, eu não quero ficar só em São Paulo, eu quero expandir. Uma pergunta aqui rapidinho. Você vende bastante pro Rio de Janeiro? Eu vendo. Quer vender mais não? É a segunda cidade. Uma parceria. Pronto, eu e você. vamos sair daqui com um contrato de publicidade assinado. Eu já quero essa parceria vitalícia pro resto da minha vida vestir LV. Pode, vai ter. Não, vai isso ter. aqui é uma intimação, não é um pedido. Tá eu tenho bom. certeza, eu já tô em contato com a fábrica, já tá saindo de lá O um motoboy lote já pra tá saindo mim. aqui. Isso, muito obrigada. Já tá tudo certo. Tá perfeito. E assim, Lê, minha amiga já, gente, Lê. BFFs. Lê, qual foi sua maior conquista até agora? Ai, que difícil. Porque são tantas. Pessoal. Ai, meu Deus. Ai. Pessoal ou profissional? Eu posso falar dos dois. Tá. Pessoal é a minha casa. Eu tô acabando de construir minha casa e foi o maior sonho de toda a minha vida, assim, desde que eu tenho 17 anos. Eu sempre quis ter uma casa do jeitinho que eu sonhei, sabe? Uhum. E acho que foi a minha maior conquista, tipo, a minha maior felicidade. Eu entro lá e falo assim, eu não acredito que é meu. Aí eu fico, tipo, parede, torneira, tudo eu quero abraçar, porque tudo é meu. Uhum. E profissional foi, mesmo em 8 anos de carreira e conquistando muitas coisas, foi me manter muito fiel aos meus princípios, assim. Profissionalmente, quando a gente expande muito, a gente acaba, de certa forma, se distanciando da nossa essência, ou vão surgindo muitas oportunidades. Então, eu sempre fui muito fiel. Acho que a minha maior conquista até hoje foi construir uma empresa do jeito que eu sempre quis construir. Com muito, tipo, propósito, muito valor, muito tudo pensado. Então, acho que é isso.
Perfeito. E você disse que nas suas redes sociais você não compartilha muito da sua vida pessoal e tudo mais. Você considera que isso é algo proposital apenas para sua loja estar em evidência? Você vive a sua marca o tempo todo? Ou é simplesmente porque você prefere mesmo ser low profile ali, não tem tanto interesse de expor? Na verdade, hoje eu tenho 3 empresas. A louca. Você começa com uma, acaba eu com tenho 3. 3 empresas aqui já. Tô aqui Piscando. Meu Red Bull não chegou. Eu tenho 3 empresas. Então, eu tenho uma empresa, ALV, de moda. Eu tenho uma empresa de publicidades e palestras, que acaba surgindo muita publicidade sobre empreendedorismo e negócios, e também palestras sobre esse assunto. E a terceira empresa, eu tenho uma plataforma de cursos para e-commerces de moda. Ai, que legal. Então, eu tenho 3 empresas diferentes. Então, eu tenho muito assunto de trabalho. Meio que não sobra dentro da minha agenda um momento para mostrar meu namorado, porque Sim. tá tudo... E nem precisa, né? Porque você sabe que... Olha, gente, eu já me estresso, já quero começar a falar aqui. Olha, Não vamos com entrar todo em assuntos respeito. polêmicos. Mas aí não sobra muito tempo e eu acho que é muito gostoso eu conseguir, ao mesmo tempo, ser uma pessoa pública e uma pessoa privada. E eu gosto muito de respeitar as pessoas. Então, tem amigos que não gostam, tem familiares que não gostam e não tem necessidade. Então, eu divido isso porque eu gosto de mostrar o meu trabalho. E agora aqui, vamos voltar num ponto que eu toquei no início do nosso papo. É que lá naquela matéria que eu comentei mais cedo, diz que vocês conseguiram manter todos os funcionários na pandemia. Todos. Isso é real, Letícia? É real, todos. Cara, que responsabilidade, né? Isso é muito importante, o planejamento financeiro é muito importante, né? Então, na pandemia, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz na pandemia foi avaliar o meu caixa para ver quanto tempo eu tinha para sustentar todas as minhas funcionárias se entrasse 0 de receita. Então, essa foi a primeira coisa. Eu tinha 1 ano para sustentar todo mundo sem vender nada. Então, Nossa. isso é uma reserva de emergência muito bem pensada. Isso sempre foi uma coisa que eu me preocupei muito, porque as coisas podem acontecer e são externas e a gente não tem controle. Sim. Então, essa reserva de emergência foi muito importante pra mim durante a pandemia. Então, primeiro, me deu tranquilidade pra pensar. O que eu vou fazer? Segundo, deu tranquilidade para as minhas funcionárias. Então, toda a energia do lugar já estava totalmente diferente dos outros lugares, que estavam todo mundo em pânico. Tava um caos. E aí, depois disso, eu comecei a avaliar muitos cenários. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário mediano. Então, se as minhas costureiras, a maior parte era do grupo de risco. Porque costura, normalmente, são pessoas mais velhas ou... Enfim. Uhum. E aí, eu pensei, eu vou ter que... Eu comecei a dar férias para pessoas em grupos, né? Pro grupo de risco primeiro, a gente começou a dar férias. Depois eu comecei a criar planejamentos. Então, eu pensei, as pessoas não vão comprar roupa, porque elas estão em casa. Elas compram roupa para sair, elas não compram roupa para ficar em casa. Sim. Então, elas não vão comprar roupa. O que elas podem comprar hoje que eu posso oferecer que não seja roupa? Curso. Então, Perfeito. eu mudei a minha mentalidade. Eu pensei... Se eu não tô conseguindo vender roupa, eu posso vender como eu fiz pra chegar até aqui. E aí eu criei o meu primeiro curso, que foi o método LV, que era como a LV, qual é o método que eu uso por trás da LV. E aí esse curso em 1 mês fez R$1 milhão. Meu Deus. Então, eu consegui, sustentar ainda mais a minha empresa com Sim. isso, com um infoproduto. Inclusive, vocês cresceram mais de 40% nesse período, Mais né? de 40% durante a pandemia. Nossa. E aí também eu comecei a mudar muitas estratégias. E Então, tudo isso da tua cabeça, assim. tudo- Dormi, acordei, ai, tive uma Dormi... ideia de Não lançar dorme, um né? info. Não dorme, tem probleminha. Mas era muita loucura, porque eu ia pensando... Eu gosto muito de planejamento. Eu acho que Sim, tudo é intencional. Tudo que a gente faz num negócio tem que ser intencional. com certeza. Então, eu fui dividindo os planejamentos e aí, por exemplo, eu pensei... Se as pessoas não compram roupa, como que eu vou forçar elas a comprar roupa? Eu vou começar a fazer lançamento semanal. Então, eu não tinha mais uma coleção grande, igual a coleção verão. Eu peguei a coleção verão, fragmentei, eu tinha uma novidade por semana. E toda semana tinha frete grátis. Então, eu consegui impulsionar com que as pessoas fossem pro meu site toda semana, porque toda semana tinha novidade, e tudo com frete grátis. Então, ela podia comprar e não ia ter problema nenhum de ficar comprando várias vezes. E eu vi também que nesse período você vendeu pijamas e roupas confortáveis pra ficar em Sim, casa. também. Gente, Ai, gente, é uma loucura. A menina é uma... ela sabe fazer dinheiro. Eu preciso de umas dicas. Preciso de umas Pode dicas, fazer mais. Porque, olha, gente, eu preciso lotar minha conta do Banco Pan. Eu preciso colocar, no mínimo, aí 8 dígitos nessa conta. Que isso? Então, aí esse foi o segundo passo. Depois que eu vi que as pessoas, elas compram roupa pra sair, mas como elas não estavam saindo, uma hora param de comprar, porque senão o Sim. armário fica cheio e você não usa. Uhum. Eu pensei, eu vou começar a fazer uma coleção de homeware,
que seriam roupas que as pessoas podiam trabalhar de home office. Então, que não tinha necessidade, não era nem... Eu lancei também uma coleção de pijamas, porque as pessoas ficavam muito em casa, mas era uma coleção pensada em como eu posso trabalhar em casa de forma confortável, mais arrumada, porque eu também preciso trabalhar de home office, eu vou ter reunião, eu vou entrar na tela do computador, e também tinha muito a questão da autoestima, porque muitas mulheres ficando em casa, para de se arrumar, fica o dia inteiro de pijama, então a gente queria fomentar isso. E outra campanha que a gente fez durante a pandemia, que foi muito legal e tá muito alinhada com o propósito, foi uma campanha de vacinação. Então, o que a gente fez? Qualquer cliente que mandasse algum tipo de comprovante de vacinação, seja o cartão ou seja uma foto vacinando, enfim, o que elas quiserem mandar, elas ganhavam 15% de desconto no site. Nossa. Então, de certa forma, a gente se posicionou a favor da vacina, porque na época estava tendo uma discussão sobre isso. Então, a gente se posicionou a favor da vacina e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu trazer mais clientes, fortalecer a relação com o cliente e vender mais. E tudo da tua cabeça, assim, né? Tudo da cabecinha, Gente. né? Tudo dessa cabeça máquina, doida. Uma máquina. E assim, você disse que você já conseguiu realizar várias coisas na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tem alguma coisa que falta ainda pra você, Letícia? Conta pra gente, pelo amor de Deus. Aposentar! Não, você sabe que se você quiser parar de trabalhar hoje, você consegue, né? Mas Ou eu não? não consigo. Não. Assim, não, digo em relação à vida financeira. Assim, você pode parar de trabalhar hoje, investir seu dinheiro, o seu dinheiro trabalhar pra você e ponto. Sim. Mas existe a questão da produtividade, que você não consegue ficar parada. Exato. Aí já é algo pessoal contigo, é você com Deus, teu terapeuta. Mas e aí, tem alguma coisa que falta ainda pra você realizar? E que coisa é essa? Financeiramente, eu acho que não. Não, assim, qualquer coisa. Você fala, eu quero, sei lá, conhecer Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Pode ser também. Eu quero muito fazer um projeto social. Eu quero muito criar o meu projeto social. É uma coisa que me move muito, sabe? É uma coisa que eu acho que é uma lacuna que falta em mim. E quero muito fazer projetos de comunicação também. Eu acho que eu quero nutrir esse lado jornalista. Que eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha. Tipo, e se eu tivesse sido jornalista? Será que eu seria uma nova Fátima Tu ainda Bernardes? pensa? Seria uma Patrícia? Seria? Pelo amor de Deus. E Sabe, aí? sabe por que eu digo isso? Porque antes de eu começar a trabalhar com as redes sociais e alavancar nesse meio da comunicação, eu era estagiária numa clínica odontológica. Eu era técnica de dentista. Então eu colava aparelho, fazia clareamento, enfim, limpeza, tudo isso. E tem muita gente que não sabe. Tenho muito cara de dentista, né, gente? Ai, meu Deus. Meu sonho era fazer odontologia. E hoje eu olho pra trás e parece que eu não vivi essa fase. Parece Gira. que eu sempre fiz o que eu faço hoje, entendeu? E só tem 3 anos que eu faço isso. Então é muito louco, sabe? Você olhar pra trás e ver que parece que você pulou essa fase da vida que você... Por exemplo, hoje, enxergando você, assim, uma empresária super bem-sucedida e tal, matéria na Forbes, meu Deus do céu, 12 milhões, esse número vai ficar na minha cabeça pro resto da minha vida. Não dá pra saber que você, caramba, passou um período, 5 anos da sua vida fazendo jornalismo. É loucura, olhando pra né? você, parece que você nasceu fazendo isso. Quando você era criança, você estava no Brás já olhando as pessoas trabalhando e falando, Costurando eu aqui quero fazer 7 isso. anos. Sim, com 7 anos, passando o dedo No meu entendeu? aqui, arrancando o dedo. Colocando linha na agulha. Então, a gente idealiza isso quando olha pra você hoje e vê onde você tá, entendeu? Exato. Pra mim, não, assim, eu vivi uma época... Eu acho que é porque eu gostava muito também. Sim. Eu gostava muito de jornalismo, então é uma lacuna, assim, que eu sinto que eu ainda quero fazer. Então, eu acho que Você ainda quer... eu ainda quero. A louca, né? Coitado do meu namorado, né? Coitado da minha família. A família tem que marcar na minha agenda, mandar no Google Agenda, invite. Almoço em família. Almoço em família, hoje. invite. Gente. Aí eu tenho que aceitar. E pra finalizar o nosso papo, que sinceramente estou triste, tá, gente? Porque a Letícia já virou minha amiga de infância, estudamos juntas no colégio, Já. lá em Caxias. E assim, eu quero saber se você pode compartilhar aqui com a gente alguma dica, algum ensinamento valioso que você teve que mudou a história da sua marca pra galera que tá começando agora, enfim, que tá startando aí no negócio. Compartilha com a Bom, gente. Acho que um conselho que eu daria pra quem quer começar um negócio é focar em venda, finanças e estudo. Eu acho que são as 3 frentes mais importantes. Eu vejo muitas pessoas pulando etapas. Então, é muito legal você fazer marketing, é muito legal você contratar influenciadoras. Mas, se você não tem uma precificação correta do seu produto, se você não sabe a sua margem de lucro, se você não tá... A sua estrutura bem consolidada, não adianta você querer construir uma casa num terreno que não tá compactado. Essa casa vai cair. Então, é isso que eu vejo dos principais empreendedores. Eles querem começar pela parte legal,
Só que é uma parte que não pode ser feita antes de uma parte estrutural. Então, eu focaria muito em conhecimento, em estudar, para fazer tudo com base. Hoje a gente tem um acesso muito fácil à informação. Então, abrir o YouTube, você vai conseguir informação. Você vai comprar um curso, você vai conseguir informação. Até acompanhar alguém que você admira, você vai conseguir informação e insights. Então, usa isso ao seu favor. Usa a tecnologia ao seu favor. Cria primeiro a estruturação da sua empresa, administrativo, tem certeza dos custos que você tem, custo fixo, custo variável, vê a margem de lucro, analisa se aqueles produtos que você está vendendo realmente estão dando lucro, e aí depois você vai passar para a terceira etapa, que é a etapa de você escalar o seu negócio, que é a etapa que todo mundo gosta, que é do marketing, dos vídeos, das influenciadoras e desse mundo mais glamuroso. Perfeito, maravilhosa. Maravilhosa. E é isso, gente. Nosso Pode Fazer Mais chegando ao fim, com muito peso no coração, um aperto absurdo. Ai, eu adorei. Porque por mim eu ficaria aqui mais 2 horas, mas nós temos mais o que fazer, afinal Letícia é uma mulher muito ocupada, né? E eu também, tá bom? Ela tá mais ocupada. É isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para suas amigas, para sua família, para todo mundo e se inscreve no canal, porque aqui vocês sabem, né? Toda semana estou aqui recebendo um convidado ilustre, maravilhoso e incrível para conversarmos sobre dinheiro, finanças e fazermos aquela fofoquinha que vocês sabem que a gente gosta, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui. Então, quem quiser saber mais sobre a minha vida, pode me acompanhar no meu Instagram, @LeticiaVaz. A minha marca é @LVStore, os looks mais lindos, bafônicos e maravilhosos do mundo. E também tem a minha plataforma de cursos para e-commerce de moda, que é @modalab.br. Ou seja, Tudo. tudo que vocês quiserem, só acompanhar que vocês vão conseguir. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente, adorei. Pode fazer mais.